Olá pessoal, a gente está vindo aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse PL, né, 2524 de 2022, que é o PL que está em discussão no Senado e corre o risco esse PL de a gente ter um impacto grande no nosso setor. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele hoje nesse vídeo para poder divulgar informação e todo mundo do setor ficar bem ciente do que a gente precisa fazer. Né? Então vamos lá, a gente vai falar o que é o PL, né, 2524, quais são as suas proposições, quais são os impactos para o setor e como isso poderia ser melhorado, como a gente pode melhorar esse PL, né, essa discussão. Bom, o PL 2524 é um projeto de lei que foi apresentado em setembro do ano passado, cujo objetivo seria estabelecer regras, né, economia circular e evitar a poluição causada pelo plástico, né, de forma geral falando. Só que a forma como ele foi colocado, ele não necessariamente vai atingir esse objetivo, e atingir esse objetivo ele pode destruir toda uma cadeia. Né? Ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, no CAS, Senado Federal, e agora ele está na CAE, né, Comissão de Assuntos Econômicos. Está aguardando para definição, na designação do relator nessa comissão. Né? Porém, foi aberta consulta pública para o público em geral votar se está de acordo ou contra esse PL, esse projeto de lei. E a gente, setor de plástico, que entende, né, os impactos que eles vão ter, que ele vai ter no nosso segmento, a gente tem que votar não. Então a gente está recomendando o voto não. Né? Então você que ainda não votou, vote não. Tem um link ali embaixo, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link também, para que você possa ir direto para a página e votar não. E a gente pressionar, né, tanto o Senado, depois na Câmara, para esse PL ser alterado e colocar disposições mais factíveis de serem realizadas e que não impactem tanto a nossa cadeia. Até porque a gente tem outras opções muito melhores do que essa de simplesmente banir o plástico. Tá bom? Vamos lá. Quais são as proposições? Então, a primeira proposição é que após 365 dias, ou seja, um ano após a promulgação da lei, seja banido qualquer fabricação, importação, distribuição e comercialização dos seguintes itens de plástico de uso único. Né? Então, canudos, talheres, pratos, misturadores de bebida, copos, tampas, bastões, misturadores, bandejas, tigelas, embalagens individuais de plástico de uso único, embalagens de rótulos, etiquetas codificadas, lacres, embalagens, lacres descartáveis, sacolas e demais itens destinados ao manejo de alimentos para consumo. Ou seja, tudo, né, que vai para uso único, que é a maior parte, inclusive, que vai depois ser reciclado pós-consumo, seria banido. Vocês não podem mais usar essas aplicações com plástico de uso único. Imagina só o impacto disso no setor. Tá? Outras proposições. Também após um ano, veda, né, o uso de aditivos oxidagradantes, fabricação, importação e comercialização de quaisquer embalagens de plástico oxidagradáveis. Até aí, ok. Fabricação e importação de produtos de higiene, cosméticos e outros que contenham microesferas plásticas. Esse ponto é um ponto que a gente até pode concordar, né? Porque o microplástico realmente é uma coisa muito complicada. E após 2 anos, né, 330 dias, a comercialização de produtos de higiene, cosméticos ou qualquer outra aplicação, com microesferas plásticas também, e manipulação de produtos de higiene, cosméticos ou de qualquer outra aplicação que contenha também microplásticos. Né? E que até o final de 2029, né, todas as embalagens devam ser retornáveis e recicláveis, né, ou transferidas de materiais compostáveis feitos de origem renovável. Né? Então, assim, é uma mudança drástica, né, de um prazo muito curto, né, que precisa ser muito bem estruturado. Além disso, ainda tem outros. Né? Ele cria incentivos fiscais para empresas que adquirem resíduo plástico para reciclagem, né, com fins, e a redução para IPI de embalagens compostáveis. Beleza, incentivo, a gente vai falar um pouquinho no final, tem que ter incentivo realmente. Porém, ele tipifica como crime ambiental quem, após aqueles períodos, né, de um ano, continuar vendendo, comercializando, distribuindo plásticos para uso ou embalagens de plásticos que não estão caracterizados na PL. Tá?
ou seja, então isso vai ser crime com pena de detenção de 1 a 4 anos, além de multa. Então é uma questão muito complicada. Então essas são as proposições desse PL. Seguindo aqui para os impactos, né? A biquinha B-Plast já falaram na comissão e fizeram um estudo bem detalhado, então a gente vai reproduzir aqui alguns números deles, que já dão impacto no setor, né? Então na indústria de transformação de plásticos, isso vai gerar uma redução de 70 bilhões de reais em faturamento, né? Vamos ter perdas aí de mais de 250 mil empregos diretos no setor, né? Fora os indiretos. Redução de massa salarial aí de 6,7 bilhões, né, por ano, ou seja, vai aumentar o desemprego, vai reduzir o salário médio, vamos ter perdas, né, consequentemente fechamento de várias empresas, então tudo indo na contramão da atividade econômica, né, sendo que o setor de transformação é um setor crucial para a nossa atividade e que qualquer país desenvolvido tem um setor de transformação plástica desenvolvido, né. Ele já é um setor, no nosso país especificamente, é um chamado elo fraco da cadeia, né? Porque a gente tem as grandes petroquímicas, grandes grandonas, ele fica no meio, com baixo poder de barganha, e a gente vai enfraquecer ainda mais esse setor. E é o setor da cadeia petroquímica, da cadeia plástica, que mais emprega. Então não faz sentido isso, né? No setor de reciclagem, a gente vai ter também perda aí de 270 mil empregos direto do setor, sem considerar outras perdas, né? Porque se você não tem quem coleta, quem separa resíduo, como é que você vai reciclar? Então você vai praticamente destruir a cadeia de reciclagem. Então é um PL muito complicado. A gente tem que se unir para transformar esse PL numa coisa que, ao mesmo tempo, preserve o nosso meio ambiente, como também seja economicamente sustentável para a nossa cadeia. Isso, né? Alguns pontos que a gente pode considerar aqui, né? De fato, né, existe muita poluição de plástico nos oceanos, rios e matas, mas obviamente isso não é causado pelo plástico. O plástico não sai andando e vai lá para o oceano nadar, né, não sai andando e vai para o rio ou para a mata. É a gente, né, somos nós, os consumidores, que descartamos de forma errada. Então isso é uma questão cultural. Tem países que têm culturas diferentes, e isso é diferente. No Brasil, essa cultura não é muito favorável. Então a gente, de fato, descarta muito errado. E hoje é o plástico. Se você substituir o plástico e transformar isso em papelão, ou em vidro, ou em alumínio, amanhã vai estar essa discussão no alumínio, no papelão, no vidro, porque não é o material culpado, e sim as pessoas, né? O uso do plástico cresceu, se a gente pegar as últimas décadas aí, exponencialmente, isso é fato, muito pela sua versatilidade, né, de usos e pelo seu baixo custo comparativamente com metais, papelão, madeira, vidro. Então você intensificou, né, essa questão do plástico. A questão não é o uso do plástico, e sim a correta, né, o correto descarte, né, para evitar que ele vá para lugares que não são desejados. Então o principal problema da poluição gerada por resíduos pós-consumo é a cultural, comportamental e de educação da população. Então esse é um ponto que tem que ser atacado. Hoje no país a gente tem cerca de 11.340 empresas de transformação de plástico e outras 1.320 de reciclagem. Então como é que a gente fecha esse ciclo aí, né? Enquanto as empresas de transformação produzem cerca de 6,7 milhões de toneladas por ano, né, as de reciclagem conseguiram processar 1 milhão de toneladas por ano no Brasil, né? Isso aí foram dados do ano passado, da B-Plast. Desse total, né, cerca de 4 milhões de toneladas, né, são resíduos de pós-consumo, ou seja, plástico que foi consumido, e a maior parte deles estão naquelas listas do que deve ser banido ali. Tá? Então, o que na verdade precisa? Além daquela mudança cultural que a gente comentou antes, precisa o quê? Seria necessário aumentar a nossa capacidade de reciclagem no país para mais de 4 a 5 vezes além do que a gente tem hoje. Né? Então, fica claro, né, que a solução não é banir os plásticos de uma forma unilateral. E sim ter uma discussão para melhorar como é que eu aumento o meu investimento em capacidade de reciclagem, como é que eu faço que esse resíduo pós-consumo chegue para recicladoras. Tudo isso tem que ser discutido, porque existe um processo para a gente realizar isso. E aqui, né, o que a gente vê que pode ser melhorado. Então, para tratar esse problema, a gente vê 2 pontos principais. Primeiro, a questão da educação e segundo, a questão do investimento na cadeia de reciclagem. Então, a educação da população. Hoje você já tem nas escolas, né, uma educação infantil muito mais
consciente do uso e do descarte do plástico, né? Isso já vem melhorando ao longo dos últimos anos. Mas o plástico não pode ser tratado como um vilão, e sim como um material que tem valor e tem que ser reciclado. Existe valor nisso, muito valor. A população adulta precisa ter mais investimento em campanhas de educação, né? Seja do governo, privado, das empresas, enfim, tem que ter mais campanha, né? Nas redes sociais, televisão, jornais, enfim, uma série de coisas. E a gente pode pensar em algum jeito de incentivo econômico para o descarte correto, né? Crédito de alguma coisa, crédito de impostos, enfim, tem que se pensar de alguma coisa dessa forma. E também a punição, né? Multa ou outro mecanismo para quem quem realizar o descarte correto, né? A gente lembra aqui, né? Vamos lembrar, há muitos anos atrás, quando não era obrigatório usar cinto de segurança no carro, e hoje em dia todo mundo usa e não precisa nem automaticamente você já puxa o cinto, né? Por quê? Porque naquele momento que ninguém usava foi obrigado, porque quem não usar o cinto toma multa. Então isso foi conscientizando, seja, né, mexendo no bolso, mas é uma forma de conscientizar. Então tem alguns pontos óbvios, aqui não é exaustivo, né? Existem outras coisas que a gente pode discutir. E também incentiva a cadeia de reciclagem do plástico, dando benefícios fiscais para a operação de reciclagem, né? Isenção de impostos na compra, na venda, isenção de impostos para a mão de obra dos trabalhadores que trabalham nesse setor. Enfim, existe uma série de possibilidades que podem ser feitas. Também incentivo para investimento em novas unidades, né? Incluindo compra de equipamentos. Então, o pessoal quer instalar uma fábrica, eu vou ampliar minha fábrica de reciclagem, preciso comprar moinho, lavagem, extrusora. Isenta de imposto os equipamentos, para quê? Para facilitar o investimento, tornar mais rápido os processos de obtenção de licença operacional, licença de implantação de uma fábrica de reciclagem. Tudo isso pode ser feito e isso vai ser tem que estimular essas empresas, né? O setor de reciclagem ele é muito esmagado, a gente teve esse ano depreciação dos preços de resinas, né, virgens, e a reciclagem vem junto, porque ela é um percentual, né, do preço da resina, então tudo isso tem que ser revisto, tá? Enfim, são alguns pontos que a gente pode melhorar, isso tem muita discussão, mas o importante é o seguinte, é que o setor de plástico seja envolvido na discussão e não seja uma decisão unilateral apenas, né, de pessoas que não estão envolvidas no segmento, porque senão a gente vai ter aí grande demissão em massa, vão desindustrializar o setor e não é isso que a gente quer. Então a gente, tanto o setor de plástico, tem que saber conscientizar as outras pessoas, né, da importância do plástico. O plástico não é o vilão somos nós temos que descartar de forma consciente e conscientizar o governo a gerar incentivos para desenvolvimento, né, de uma cadeia de reaproveitamento desse plástico, que no fundo é reciclagem mecânica hoje em dia, né? Então esse vídeo é para explicar um pouquinho aí sobre, espero que tenha sido útil, né? Quem quiser ter esse material, deixa aqui o contato nos comentários que a gente envia aí por e-mail ou por WhatsApp, porque isso aí pode ser muito útil para bastante gente, tá bom? Agradeço a atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.